Simão. É a única criança da prefeitura de Alagoinhas, tá? Prepara ela aí. Ah, professor, eu não tenho essa prova impressa. O que é que eu faço agora? Você não faz nada. Você pega seu caderninho e a caneta e não vai se desesperar. E vai fazendo a anotação no caderno e tome-lhe a anotação na sua caneta que vai ajudar. A Cláudia diz que o pobre não tem paz nem nos concursos. Pois é, mulher. Eu não sei se a concorrência foi grande, porque as bancas tendem a fazer uma prova mais difícil, o nível, quando você tem uma concorrência maior. Então, provavelmente, esse concurso em específico deve ter tido uma concorrência muito grande a ponto deles fazerem essa prova, tá bom? Mas eu vi que a gravação já começou aqui. Deixem só eu fazer nossa abertura oficial. Hoje é dia 31 de janeiro. Estamos aqui reunidos para mais uma aula de língua portuguesa de gramática. E nós já vamos começar hoje respondendo uma prova nova do curso de nível superior. Essa aqui foi para o cargo de assistente social da Prefeitura de Alagoinhas, no estado da Bahia. Então, você que tem a prova, já está com ela impressa, vai pegar sua provinha, quem não tem, vai pegar o seu caderninho. Vamos começar, só quem está pronto dá um joinha. Repita aí qual é a prova, que eu dei uma saída para atender ali a porta e esqueci. Qual é a prova, Valmirene? É uma prova que tem aqui no cantinho uma bandeira do Brasil. Tá, Sheila. E é um poema, não é um texto. A primeira questão envolve um poema de um autor chamado Ferreira Goulart. Tá bom? Quem não tem, como a Claudinete, vai pegar o caderninho e vai fazer anotações. Ave Maria, quantos joinha. Então tá todo mundo pronto. Já posso começar, então. Deixa eu ver aqui. Espero que o computador contribua comigo hoje, não fique fechando as coisas, que quem não tem a prova vai enxergar ela agora na sua telinha, para que nós possamos começar essa prova daqui que está na telinha de vocês, tá? Hoje eu estou sem o meu mouse, então as coisas vão ser um pouquinho mais lentas. Eu deixei meu mouse hoje na escola, então tenha paciência com o professor Wilkley, tá bom? Já está aí na tela de vocês, para quem não tem. Bom, minha gente, olha para mim, se concentra aqui para ter um papo sério e uma conversa legal. No geral, nós vimos que a maioria das provas que nós já respondemos aqui do Instituto Bahia começavam com um texto enorme e tendiam sempre, nas primeiras questões, elas tendiam sempre a ir para o caminho da interpretação de texto. Confere ou não? Confere, né? Todas as provas que nós respondemos até agora, elas têm uma carga muito grande de ter um texto bem grande e depois as perguntas de interpretação de texto. Essa prova em específico do Instituto Bahia, eles deram uma mudada no padrão. No lugar de um texto muito narrativo, eles colocaram um poema. E quem é bom concurseiro, deixa eu ver aqui o que a Carleandro está perguntando. Essas aulas servem para todos os cargos do concurso, é só uma dúvida mesmo. Então, Carleandro, serve para o nível médio e superior. E aí, nos últimos meses, nos últimos 2 meses, eu estou respondendo todas as provas que eu encontrei do Instituto Bahia para os cargos de nível médio e superior. Não sei se ficou claro. Então, nós estamos respondendo provas de todos os cargos, desde que tenham sido do nível médio e superior do Instituto Bahia. Porque aqui nós temos alunos que vão prestar para o nível médio e alunos que vão prestar para o nível superior. Então, eu estou passando por vários cargos, desde que seja da Banca Instituto Bahia, que é do concurso, e desde que a prova tenha sido de nível médio ou superior. Aí, nesse percurso, a gente já fez provas de assistente social, a gente já fez prova de assistente administrativo, a gente já fez prova de professor, de pedagogo. Nesse processo, nós já respondemos provas de tanta coisa, né, minha gente? O que mais que eu já esqueci aí? Vão me ajudando. Já fizemos provas de professor, já fizemos provas de assistente administrativo. Na semana passada, de auxiliar de assistente bucal, já fizemos prova de dentista, e aí nós estamos passando por todas as provas e todos os níveis e todos os cargos de provas que o Instituto Bahia já fez. Inclusive, eu estou quase ficando sem opção já, porque nós estamos respondendo. Já fiz também, né, Carleandra, de auxiliar educacional. A gente fez assim, passamos por várias provas, viu, Carleandro?
Então, hoje nós estamos fazendo uma de assistente social. Na semana que vem, nós vamos fazer outra. Já vou adiantando, inclusive, que a da semana que vem, nós vamos fazer uma prova de nível superior de médico. Vamos ver se o povo que passou no concurso de medicina teve que fazer uma prova muito difícil ou facilitaram para eles. Da próxima aula já é uma prova para o nível superior que os médicos fizeram na prefeitura de Olho d'Água, tá bom? Mas hoje nós vamos fazer uma prova de assistente social, tá bom? Aí, como eu estava explicando para vocês, essa prova quebrou um pouquinho o padrão do Instituto Bahia, que é sempre fazer um texto muito grande, e hoje nós temos um poema. É a primeira prova das que a gente respondeu que eu vim mudar o padrão. Então, isso também pode acontecer. A banca não é obrigada a colocar só um texto tão grande. Ela tem essa possibilidade, até porque no conteúdo programático do edital também está previsto figura de linguagem para o nível superior. Então, a banca pode colocar poema, pode colocar uma receita de bolo, pode colocar uma narração, ela pode colocar o que ela quiser, desde que esteja previsto nos conteúdos do edital. Tá bom? Vamos começar? Eu vou ler o poema. Quem está com a prova, acompanha aí. Quem não está com a prova e quer ler pela tela, vai me acompanhando aí também, tá? Vamos embora. Vamos lá. Questão de número 1, na nossa questão de número 1, diz assim: uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, é o sem fundo. Então, ele disse que uma parte dele é todo mundo, outra parte é ninguém. Outra parte é o fundo sem fundo. Aí ele diz: uma parte de mim é multidão, outra parte de mim é estranheza e solidão. Ei, coração de Jesus, olha para mim, concentra. Esse cara tá confuso. Não sei se você tá vendo, esse cara tá confuso. Porque primeiro ele começa dizendo que uma parte dele é todo mundo, depois ele diz que a outra parte é ninguém. Depois ele diz que ele é fundo sem fundo. Ou você é fundo, ou você é o fundo sem fundo. Olha que contradição, né? O que é que eu quero dar de dica já aqui para você agora? Se a prova trouxer um poema, todos os poemas são carregados de figuras de linguagem. O que é que significa isso? Se eu vou escrever uma notícia, eu tenho que ser muito objetivo. Mas se eu vou escrever um poema, eu quero construir sentidos novos. Eu quero criar uma arte naquilo, uma figura de linguagem, o que a gente chama de sentido figurado, de sentido conotativo. Então, para que eu faça um poema, uma música, por exemplo, que a gente gosta muito, tem algumas construções baseadas na oposição. O cara está confuso, ele quer ser isso, quer ser aquilo, ou ele é as duas coisas ao mesmo tempo, ou ele não sabe se é uma coisa ou outra. Então, esse poema, de cara, se você é concurseiro, e lidar com uma questão como essa, antes de chegar no enunciado, você já tem que tentar entender o que é que esse cara que a gente chama de eu lírico no poema está sentindo. E tá na cara que esse cara está sentindo uma confusão. Porque ele começou dizendo, olha só o que ele começou dizendo. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte é estranheza e solidão. Aí ele continua aqui, ó. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente o que é. Uma parte de mim é só vertigem, aquele enjoo. Outra parte é comunicativo, é linguagem. Traduzir uma parte na outra, que é uma questão de vida ou morte, será arte. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte. Eu posso ser só isso? Eu posso ser só aquilo? Como é que eu traduzo? Será que tentar traduzir quem eu sou não será uma arte? Então, é uma pergunta que ele deixa aí. Quem nós somos
Será que nós somos? A ideia que ele está querendo fazer é isso, né? O Fábio já foi esperto aqui no chat e disse que já percebeu metáfora. O que é metáfora? É uma comparação que é bem escondidinha. Ele se compara a uma coisa, geralmente com um verbo de ligação. Então, eu sou isso. Uma parte de mim é isso. Uma parte de mim se compara a isso. Então, você tem nesse texto um cara, um eu lírico, que está meio perdido e que no final faz uma pergunta a você. Será que vale a pena a gente estar se definindo quem a gente é? Porque inevitavelmente a gente é tudo. A gente uma hora é uma coisa, outra hora é outra. E será que fazendo isso eu estou fazendo arte? Estou fazendo uma arte tentando me definir quem eu sou? Estou pintando um quadro de quem eu sou? É uma coisa, vejam como tem uma carga aí de subjetividade. É diferente, Coração de Jesus, que em Lagoa da Canoa está, é diferente daquele texto mais tradicional que a gente lê, que é carregado de objetividade. Esse texto é para deixar perguntas e é para deixar dúvidas. Essa é a marca de um poema, tá bom? Posso começar a brincadeira? Quem está pronto? Posso começar a brincadeira, corações? Quem está pronto, dá um joinha aí. Quero joinhas hoje. Temos aí um público de mais de 40 pessoas e eu quero ver um monte de mãozinha de joinha aí brilhando, porque nós temos aqui mais de 40 pessoas. Não é possível que vocês só entraram na... Ei, agora sim o negócio animou. Agora eu senti animar. Pronto. Agora foi. Vamos embora. Aí eu vou baixar aqui agora para aparecer a nossa primeira questão, tá bom? Questão de número 1 diz assim. Chega, meu Deus. Deixa eu descer aqui, que é aqui embaixo. Ele diz assim. Considerando, presta atenção, fica comigo, viu? A aula começou agora, se concentra. Considerando o poema Traduzir-se de Ferreira de Goulart, analise as proposições a seguir. Então, considerando o poema que eu acabei de ler, nós vamos analisar as questões que ele está dizendo aí. Questão de número 1. O poema apresenta um exercício lírico existencial. Ei, olha para mim, você pode dizer assim, professor, eu odiava as aulas de literatura. Não lembro o que é uma coisa lírico existencial. Olha o nome, existencial, vem de quê? De existência. Vocês acham que nesse poema ele discutiu sobre a existência dele, sim ou não? Sobre quem ele é, sim ou não? E o que é esse lírico? É fazer isso de maneira poética. Se foi um poema, ele fez isso de maneira poética, idealizada. Ele discutiu a própria existência. Então, até aqui está na cara que ele discutiu a própria existência, né? Cuja elaboração estética, ou seja, a organização, articulou metáforas sintomáticas. Ei, olha para mim, professor, pelo amor de Deus, já me perdi. O que seria uma metáfora sintomática? Metáfora, eu já expliquei, anota aí que eu expliquei ainda agora. Tem um aluno que quer entrar na aula e não consegue, Carleandra. O que será? Pede para ele mandar uma mensagenzinha para o Edinaldo para ver o que é que está rolando, tá bom? É só pegar o link lá no grupo, acho que passar para ele. Vamos lá? Aí o Fábio já disse, professor, eu percebi que tem aí uma metáfora. E o que é metáfora? É quando eu digo assim, o Wilkley é a fera da língua portuguesa. O Wilkley não é a fera, mas eu estou criando uma comparação entre a característica do Wilkley que uma fera também tem, que é ser forte, que é ser talvez explosivo, que é ser persistente. Então eu sou a fera. Boa noite, Lili. Então eu sou a fera da língua portuguesa. A pergunta é, em algum momento o autor usou esse verbo, eu sou alguma coisa? Olha aí para mim. Olha o tanto de vezes, ó, que teve metáfora. Eu vou voltar aqui para a gente ver, ó. Uma Vários. parte de mim é todo mundo. Aqui é uma metáfora sintomática. É uma comparação que ele está fazendo e que ele está sentindo. Por isso, sintomática. Outra parte dele é ninguém. Ó, mais uma metáfora. Uma parte de mim é multidão. Outra parte de mim é estranheza e solidão. Uma parte de mim, aí não tem mais não, vamos aqui para baixo.
Uma parte de mim é permanente. Olha a comparação. Outra parte de mim, ele está se comparando ele, sintomaticamente, ao que se sabe de repente. Uma parte dele é só vertigem, outra parte dele é só linguagem. Olha a quantidade aqui de comparações implícitas por causa do sentido. Então, o número 1 está falando a verdade ou não? Ele disse que aqui tem metáforas sintomáticas de uma subjetividade síndida. Eita, que agora dificultou. Olha o que ele disse. Metáfora sintomática de uma subjetividade síndica. Você pode dizer, professor, eu não sei o que é síndica. E isso pode lhe prejudicar na hora do concurso. Mas o que é uma metáfora sintomática? É uma metáfora que eu estou sentindo, o que é que eu sou. E o que é subjetivo? É o contrário de objetivo. Quando ele diz que ele é estranheza e que ele é solidão, isso não é objetivo, porque a gente não sabe o que é essa solidão, o tamanho dela. Por isso nós vamos chamar isso de metáfora sintomática de subjetividade. É quando eu digo que eu sou só alegria. Se eu disser assim, olha, eu sou só alegria. Isso é uma metáfora sintomática de subjetividade. Quando eu digo que eu sou alegria, nem eu mesmo consigo. Boa noite, David. Nem eu mesmo consigo fazer uma medição do que é ser só alegria. Porque tem aí uma carga de subjetividade. Ficou claro, minha gente, para todo mundo que ele está falando aí só coisas verdadeiras? Dá um joinha aí se você entendeu e percebeu que realmente aí tem muitas metáforas sintomáticas de subjetividade e síndidas. Professor, o que é síndida? É uma coisa que atravessa os limites do que a gente entende, que é muito subjetivo. Vocês já ouviram falar essa palavra síndida? Quando eu digo que eu estou atravessando um caminho síndido, eu digo que eu estou atravessando um caminho desconhecido. E as metáforas dele o Fábio até disse, né? O autor usou uma linguagem difícil para dificultar a vida do crente, realmente. Porque aí, quando a banca já fez isso de propósito, né? A banca sabe que muita gente não sabe o significado da palavra síndida, até porque a gente não usa no dia a dia a palavra síndida. Mas quem quiser anotar aí o exemplo, você pode dizer assim: eu estou atravessando um caminho síndido. O que é que significa dizer que eu estou atravessando um caminho síndido? É um caminho muito escuro, muito subjetivo. Eu estou atravessando o espaço, é uma coisa assim. Quando ele diz que ele é estranheza, quando ele diz, deixa eu ver aqui no texto, que uma parte dele é fundo sem fundo, você vai dizer, meu Deus, que porra é essa? Com a licença da palavra. Que merda é essa? Quero dizer que é fundo sem fundo. Isso é um caminho síndido, nem ele sabe qual. Então, uma coisa que atravessa o que você falou? Você pode dizer que atravessa o espaço, que atravessa a lógica. É síndido. É uma coisa que atravessa a lógica. Eu digo assim, eu sou só alegria, mas não tem como eu medir o tamanho dessa alegria. Quem ouvir também não consegue medir. Então é uma palavra que, quando eu uso para construir um texto, é uma palavra meio síndida. É só para dar noção do que eu sou, mas a gente não consegue chegar a um entendimento. Todo mundo não consegue chegar a um entendimento só do que, que significa essa palavra. Por isso nós temos aí metáforas sintomáticas, subjetivas e síndidas. Tá bom? Fechou, minha gente? Deu para anotar, Valmirene? Deu sim. Vamos lá, então. Deixa eu ver se alguém fala aqui no chat. A ideia de síndida, David? A ideia de síndida. Você vai anotar aí que síndida é uma comparação, é uma figura. Você vai colocar aí que é uma figura. É uma comparação, uma figura, uma comparação que atravessa o espaço. Você vai colocar aí que é uma comparação que é utilizada em poemas e que às vezes atravessa o espaço objetivo, que às vezes atravessa o espaço objetivo e nos coloca na subjetividade. Atravessa o espaço mais lógico da objetividade e nos leva a um espaço da subjetividade. Qual é o exemplo que eu vou colocar, professor? O Will Clay é só alegria.
Fábio, essas aulas de estilística e literatura é mais no ensino médio, né? No primeiro, no segundo e no terceiro. Quem não gostava muito de Quem não gostava muito de literatura, ou não curtia, ou não lia, na aula de hoje vai se sentir meio perdidinho, mas é uma oportunidade de você ir anotando as explicações e aprender a partir de agora. Por mais que você ache difícil, se você for anotando e revisando, você consegue pegar. Então, as ideias síndidas de um texto são quando a gente atravessa o espaço da lógica e vai para um lugar muito subjetivo. Meu ensino médio também, Mayara, não foi muito bom não, viu? De literatura. Olha que eu sou formado em letras, língua portuguesa e suas respectivas literaturas. Então, eu estudei para professor de gramática junto com professor de literatura. Mas, como eu não tive uma afinidade muito grande com literatura, no ensino médio, eu não tive boas referências de literatura. Na faculdade, eu me encaminhei para o ensino de gramática e para o ensino de redação, que é uma coisa que eu me aproximo e que eu vejo muito mais lógica. Porque para você entender essas nuances de um texto que é poema, você precisa ter tido uma criação e uma afinidade com literatura. Por isso que eu já penso logo, quando meu filho nascer, ou minha filha, o único presente quando eu tiver um filho ou uma filha serão livros. Nada de carrinha, de brinquedo, de boneca, tudo livro. Desde a infância com desenho, para ele pintar, para ele rascunhar, para que ele tenha esse contato com a literatura. Isso vai desenvolvendo desde pequeno. O que a escola faz com a gente? É horrível o que a escola faz com a gente de literatura. A gente só tem literatura na educação infantil. A professora vai lá, conta a historinha da Branca de Neve, dos Sete Anões. A professora vai lá, dos Três Porquinhos, do João e Maria. Aí na educação infantil a gente conhece um monte de contos, a gente se apaixona pela literatura. Chega no ensino fundamental, o que é que acontece? Parece que a literatura morreu. Ela aparece um pouquinho, uma vez ou outra, ela vai aparecer num projeto no final de ano. Mas só para dizer que teve um projeto literário. E quando chega no ensino médio, que a gente volta a ver literatura, é uma literatura muito chata. Porque é uma literatura que se volta muito para as escolas literárias, para os movimentos da literatura, para a classificação de cada autor, onde é que ele se encontrava. E a gente não tem mais o hábito da leitura no ensino médio. Eles só jogam para a gente o que era classicismo, o que era modernismo, o que era romantismo, o que era barroco, o que era trovadorismo, o que é naturalismo. E a gente acaba não lendo mais, a gente acaba conhecendo sobre as escolas e não lendo. Aí quando a gente vai ler um texto desse, a gente fica cheio de dúvida no processo de interpretação, tá? Mas aqui eu estou aqui hoje para tentar fazer ser um pouquinho legal. Eu vou explicando para vocês verem que se cair um poema no texto de vocês, na prova de vocês, não é um bicho de sete cabeças, basta só que a gente consiga refletir sobre o que é que o cara estava querendo chegar, quais palavras ele usou, qual estilística ele usou, como o Fábio disse aí, né? Devagarzinho a gente chega lá, sem medo, tá? Esse ismo, né, Fábio, lembra sempre uma doença, né? Romantismo, naturalismo, realmente. Vamos, modernismo. Vamos embora. Só o barroco é diferente, né? Até o trovadorismo também. Nunca tinha parado para pensar nisso, Fábio. Vamos embora. Proposição número 2 desse poema que nós lemos. Esse poema aqui, número 2, alude a uma autorreferencialidade. Ei! Chegou no concurso, ó, o nome auto, é aquilo que eu faço e volta para mim. Autorreferência, ou seja, ele falou sobre ele mesmo, ele fez uma autorreferência. Só a palavra que é chique demais, autorreferencialidade. Mas você nem precisa ter sotaque. Agora, oi? Deixa eu ver o que falou. Sim, eu falei sim. Eita, como ela já percebeu que tem uma autorreferencialidade. Vige para ela, para Valmirene, como tá rápida. Então, de fato, esse texto tem uma autorreferencialidade do eu lírico. Quem é o eu lírico, professor? É a voz que conta o texto. É aquele que vive o que está sendo dito no texto, não é o autor, não, tá? O eu lírico é aquele que está vivenciando o que está escrito no texto. Porque às vezes o autor pode escrever e não é ele que está vivendo aquilo, não é ele que está sentindo, é o personagem que está. Então, o eu lírico é esse personagem que está vivendo, tá bom? E de suas marcas narcisistas. Aí a pergunta é: esse cara é narcisista, sim ou não? Quem é o narcisista? Para saber se esse A2 é verdadeiro, né? O narcisista é aquele que acha que é tudo. Que tudo é sobre ele.
O narcisista é aquele que acha que pode ser tudo, que ele pode ser duas coisas, que ele pode ser 10, que ele pode ser 20. Vocês acham que esse cara é narcisista sim ou não? Verdadeiro, né? O cara que diz que é todo mundo, olha, uma parte de mim é todo mundo, outra parte de mim é ninguém, uma parte de mim é multidão, uma parte de mim pesa, pondera, uma parte de mim delira, uma parte de mim almoça e janta. Ave Maria, uma parte de mim, uma parte de mim, uma parte de mim. Vocês conhecem, minha gente, alguém que é assim? Que tudo é sobre ele é tudo, e no final das contas não é nada. Bem humilde, né, Fábio? Aí em Lagoa da Canoa não tem não esse povo que se acha tudo. Ah, eu sou isso, formado nisso, eu sei fazer isso, eu sei nhanhanhã, e eu sou isso, eu sou bom, eu sou gostoso, eu vou lhe ensinar. Tem não, em Lagoa da Canoa não tem não, gente assim. Só em Arapiraca que tem. O povo assim que se acha, pomposo. Eu não vou nem falar, porque eu sou a definição clássica de narcisista, né? Eu sou foda. Quem quiser em todo lugar tem, é Claudinete. Eu não posso nem criticar, Claudinete, porque eu sou assim. Quanto mais elogios, mais eu me sinto. Quanto mais elogios, mais eu digo, Ave Maria, eu sou bom. Fábio ainda agora deu um elogio, pronto, eu ganhei a noite. Fábio colocou um elogiozinho no chat ali para mim agora, eu ganhei a noite. Amanhã já não piso mais no chão. Então esse cara é sim, ele é narcisista e ele faz marcas, chega meu Deus, ele faz marcas narcisistas de autorreferenciação. Até agora, 1 e 2 são verdadeiras. Número 3. O poema delineia, ou seja, traça, o poema realiza, ó, a linha, delinear, ele vai para um lugar de linha. Ah, professor, não sei o que é delineia, de linha, ó. Ele vai para um horizonte de uma ordem intersubjetiva, ou seja, ele fica rodando no subjetivo. O que é que é Mulher subjetiva, sempre sabe professor? o que é delinear, meu amor. Como é, gatinha? Mulher sempre sabe o que é delinear. Eita, é boa! Mulher sempre sabe essa história de delinear, né? Às vezes é uma loucura para a mulher conseguir delinear. Ela usa aquela Eu maquiagem, tenta nunca fazer. consegui, Tu já conseguiu, mulher? nunca. Ah, tá vendo aí? Então você nunca conseguiu se delinear. Arrasou, Valmirene. Para ninguém nunca mais esquecer no concurso, nenhuma mulher aqui vai dizer que na hora que aparecer essa palavra no concurso, não sabe o que é. Só lembrar do delineador. Ele quer fazer uma linha. Então ele está dizendo que nesse texto o poeta delineou, ou seja, ele desenhou uma linha, um horizonte de ordem intersubjetiva. Aí você pode me dizer assim, professor, pelo amor de Deus, quais palavras são essas que eu não conheço? Pensa, coração de Jesus, pensa, inter, ó, rodando, intersubjetiva. Tem objetividade nesse texto? O cara é subjetivo o tempo todo. O que é objetivo? Que vai direto ao ponto. O que é subjetivo? Ó, que fica dando voltas em vários lugares. Pode ir para qualquer lugar. Esse texto ele foi para qualquer lugar, porque uma hora o cara diz que é multidão, é o mundo, outra hora diz que não é ninguém. Outra hora diz que é o fundo sem fundo, a subjetividade rodando. Então, até agora, está verdadeiro ou não? Está verdadeiro, né? Até agora, no qual ele se vislumbra um potencial autoritário do sujeito lírico. Boa noite, Grace. Ó, de novo, no qual ele se vislumbra em um potencial como se ele fosse uma coisa assim, uma autoridade, como se ele fosse gostoso das tapiocas. Você acha que isso acontece sim ou não, minha gente? Esse sujeito é um potencial autoritário, sim ou não? A pessoa que diz que é todo mundo, pelo amor de Deus, eu mesmo não, ele é outro. Aí a 3 continua. E ele está numa emergência de uma subjetividade que se pronuncia híbrida. E olha as pegadinhas, híbrida. Será que o cara está numa prenúncia híbrida? O que é híbrida? Lembra, quem é professor vai saber o que é híbrido, né? Que sofreu na pandemia igual cão, comeu pão com o diabo amassou para ter uma forma de ensino híbrido, que misturava presencial com online. Então, esse cara está trabalhando de duas maneiras diferentes, híbridas. Tá, que uma hora o cara diz que é todo mundo, outra hora que é ninguém, outra hora que é o fundo, outra hora que é o sem fundo, que é híbrido o negócio, ó, vai de lá para cá. Quem é bom na química sabe que de híbrido também, né? Substâncias, ó,
que não se misturam, elas são híbridas. Então, esse cara está aí numa emergência de uma subjetividade que se prenuncia híbrida e conflituosa. Onde é que está o conflito? Quando ele diz que é fundo sem fundo. Onde é que está o conflito? Quando ele diz que uma parte dele é multidão, que outra parte é solidão. Não tem como as duas coisas coexistirem, só no poema aí que ele criou. Vai saber o que é que ele quis dizer, dizendo que numa hora ele é isso, outra hora ele é aquilo. Esse cara estava meio perturbado, eu tô achando que ele é meio bipolar. Mas paciência, é o eu lírico, vamos respeitar, tá bom? Vamos lá. Até agora, 1, 2 e 3 são verdadeiras. Chegamos na número 4. No poema de Goulart, o mote da tradução, o que é mote? É o caminho da tradução do texto, elabora um conjunto metafórico. Por que um conjunto metafórico? Porque o título reivindica uma hermenêutica de si. Difícil para quem não conhece essa palavra hermenêutica, né, minha gente? Professor, o que é que significa a palavra hermenêutica? Chega, meu Deus, que fechou aqui. Hermenêutica, minha gente, estou abrindo já, viu? Fechou aqui, não sei porquê, mas vou abrir de novo. Hermenêutica, minha gente, significa interpretar uma coisa, fazer uma leitura. Aí eu pergunto, esse cara estava querendo fazer uma leitura dele mesmo? Ele estava querendo se definir, sim ou não? Teve uma hermenêutica de si? Teve uma leitura de si, não foi? Chega, meu Deus, cadê a nossa prova que fechou aqui, Senhor? Eu ainda queria entender, porque toda a aula esse meu computador fica fechando as coisas, mas eu fico arrasado. Sabe que é uma pessoa arrasada? Sou eu. Agora foi. Deixa eu ver o que é que o Marcelo disse. Essa questão é para derrubar mesmo, complexa foi, Marcelo. Agora sim, uma coisa que me tranquiliza, Marcelo, é o seguinte. Uma coisa que me tranquiliza, Marcelo, é o seguinte, que por mais que ela seja difícil, você fique doidinho com esse monte de palavras, algumas delas dessa questão você consegue interpretar mesmo sem conhecê-las. Quando o cara fala subjetividade, mais ou menos você entende o que é subjetividade. Quando ele fala de híbrido, você entende o que é híbrido. Então, apesar de ser uma questão difícil, porque literatura vai ser sempre muito subjetiva, e, na minha opinião, muito mais difícil do que alguns outros tipos de texto, essas alternativas, algumas palavras, assim, ajudaram você a conseguir. Mas eu entendo que é mais difícil mesmo. A primeira ainda foi mais tranquila, as outras foram mais difícil. Mas, enfim, esse cara elabora um conjunto metafórico. E o título, qual é o título, professor, desse texto? Ó, traduzir-se. Ao mesmo tempo que ele traduz, ele está traduzindo a ele mesmo. Olha que chique aqui. Bateu o que a alternativa está dizendo, bateu com o que está no título do texto. Ele disse que o título do texto, chega, meu Deus. Ó, o título reivindica uma hermenêutica de si, ou seja, uma interpretação. Por isso que o nome do texto é traduzir-se, porque ao mesmo tempo que o autor está traduzindo, ele está traduzindo a ele mesmo. Por isso o negócio vai, a ação vai e volta para ele. Ele fez então uma hermenêutica de si. Professor, para eu anotar aqui, o que é que significa hermenêutica? Significa uma leitura de si mesmo. E aí, Diane já nos disse que acha que a alternativa, vamos somar aí, né? 1, 2, 3 e 4 é letra E. E eu queria chamar a atenção de vocês, coração de Jesus, para uma coisa. Que alguém falou já na semana passada, não sei se foi a Cristiane, foi alguém que falou. Quem falou aí me lembra para eu dar o crédito. Na maioria das bancas, a gente fica muito desconfiado quando a gente acha uma questão que todas as alternativas são corretas ou todas são as erradas. Mas no caso do Instituto Bahia, ele não tem isso, tá? Às vezes você vai encontrar, sim, algumas questões que todas as alternativas foram verdadeiras ou todas as assertivas foram falsas. Então, não fique muito desconfiado. Eu não estou dizendo que é na maioria dos casos, não, tá? Eu estou dizendo que o Instituto Bahia não tem problema de fazer uma questão onde tudo seja verdadeiro ou tudo seja falso.
Outras bancas aí, realmente é muito raro de você encontrar uma questão que tudo seja verdadeiro. Mas é importante você entender que o Instituto Bahia ele não tem problema com colocar questões que sejam todas as assertivas verdadeiras e todas mentiras. Então não fica assim. Tem gente que fica meio surtado, né? Que diz, meu Deus, é impossível que tudo isso seja certo. Ou é impossível que tudo isso seja errado. Mas o Instituto Bahia ele não tem não isso. Ele mistura, tá? Não tem muita coisinha não. Luciane Eu chegou, minha acho que amiga. Oi, Valmirene. O Instituto Bahia está vivendo aí esse poema ao pé da letra. Tá. Na subjetividade ou na objetividade, Valmirene? Em todos os sentidos. Ele tá uma metade ele é doido e a outra metade ele é pior ainda. Ah, essa foi boa. Essa foi boa, Valmirene. Muito boa. Vamos para a questão número 2. Ainda sobre o mesmo texto, olha. Quer dizer, as 4 primeiras questões, elas são relativas a esse primeiro texto, tá bom? Analise as proposições abaixo, colocando V para o verdadeiro e F para o que for falso. Considerando o poema de Ferreira Goulart, o mesmo poema está aqui. Está aparecendo para vocês, que aqui para mim deu uma escurecida na tela. Escureceu a tela. Escureceu aí também, foi? Espera aí. Espera aí, minha gente, que esse computador já deu. E agora? Apareceu, minha gente. Chega. Apareceu, voltou. Voltou? Vamos lá, deixa eu deixar grandão agora. Analise as proporções abaixo, colocando V para o que for verdadeiro e F para o que for falso, considerando o poema que nós acabamos de ler. Vamos lá. Ó, que grande, né, minha gente, essa questão? A bicha é grande. Vamos lá. Ela não vai destruir a gente, não, vai derrubar, não. O poema que a gente acabou de ler, traduzir-se, corporifica e transgride. Essa banca tava. Quem fez essa questão tava querendo tirar a onda do concurseiro, viu, minha gente? Olha que quanta palavra chique para dizer uma coisa tão básica. O poema corporifica e transgride os liames. O que é liames? É, limite imposto por uma estrutura antinômica. Ou seja, o que ele está dizendo, professor, eu queria chamar a sua atenção para dar uma dica. Eu não posso não continuar lendo essa alternativa sem lhe dar a dica. Professor, na hora do concurso eu fiquei com medo, porque tinha uma palavra lá, antinômica. E eu não sei o que significa. Mas você nunca ouviu antinômica, mas já ouviu uma coisa parecida na aula de português. Qual? Parecido com antinômica. Ninguém, minha gente, ó. Antinômica. De antinome vem de antônimo, de contrário. Sei para que complica tanto essas questões. Sabe para quê, Gisélia? Para que o povo não passe. Porque ele sabe que tem gente que vai se desesperar se não souber. Então, minha grande dica para você é: você nunca ouviu a palavra antinômica, mas você já viu antônimo, que significa contrário. Você fez atividade sua vida inteira na educação, no ensino fundamental, fazendo questões de sinônimo. Aí, às vezes, vem lá a palavra sinonímica. O concurso, só para dificultar a sua vida, ele confundir, coloca lá, sinonímica. Aí você diz, não vou responder, não, estou com medo. Mas você nunca ouviu a palavra sinonímica, mas já ouviu a palavra sinônimo. Aí só porque você não quer puxar da sua memória qual palavrinha parecida, você quer, é como o Fábio disse, né? A gente quer a nossa efetivação, mas para chegar nessa efetivação, você tem que pular o obstáculo que é a banca quer lhe atrapalhar. Então, a professora antinômica eu nunca ouvi falar, mas já ouvi antônimo. A palavra parece. O que é antônimo? Coisas contrárias. Minha pergunta para você é: nesse texto, teve uma corporificação e teve uma transgressão em uma estrutura de contrários? O cara falou de que ele era coisas contrárias, sim ou não? Até agora, sim. Tá parecendo verdade, né? Então, vamos lá. Teve até agora... Cadê? Chega, meu Deus, aqui. Até agora tá verdade. O poema corporificou e transgrediu
os limites impostos por uma estrutura antinômica, em que o eu lírico encontra ao mesmo tempo o limite. Por quê? Porque uma hora ele diz que é uma coisa, ele bota um limite, mas outra hora ele faz uma transgressão e vai para um lugar que a gente nem sabe onde é, com uma condição imanente. Isso é um texto composição, porque ele está compondo o que ele é, e é latente. Ó, o que é latente, professor? Latente. E essa vontade dele de dizer quem ele é, e na bagaceira é latente, porque aqui ele está sendo ressonância, ele está tendo ressonância do desejo, ele quer ser uma coisa, mas também tem falta, ele não sabe o que é. Uma hora ele é uma coisa boa, outra hora ele é trágico. Outra hora ele tem a consciência da precariedade da linguagem, porque nem ele sabe o que ele é. Vocês acham que isso é verdadeiro ou não? Marcelo levantou a mão, fala que eu te escuto, Marcelo. O problema, professor, é que a gente, assim, não tem todo esse tempo, como você está fazendo aí, de estar analisando detalhe por detalhe, né? A gente não vai perder esse tempo todo num tópico desse, analisando todo esse detalhe, né? Aí a gente vai dar, por exemplo, dar uma pincelada, né, na leitura, e é o que vai acontecer, né? Não vai, acho que não vai dar tempo de analisar tão minuciosamente como você está fazendo aí, não, entendeu? Qual é o lance, Marcelo? Pode falar. Não, é só isso mesmo. Qual é o lance, Marcelo, e a dica? Aqui eu estou fazendo devagar para você entender mais o processo. Na hora do concurso, o que você tem que fazer é realmente o que você está dizendo. Você não vai analisar tão lentamente cada uma. O que é que você vai fazer? Vai marcando assim, visual. Qual é a primeira palavra que ele botou? Antinômico, vem de antônimo. Se eu não souber, eu vou pular para a palavra seguinte, que vem essa palavra, porque pode ser que por ela eu consiga entender o que é anterior. No concurso, a sua cadência vai ter que ser mais rápida, porque não dá tempo mesmo, não. Aqui eu estou fazendo devagar para que vocês vão entendendo mais ou menos e vão relembrando o conceito de cada palavra. Mas na hora do concurso você tem, olha, que não é para fazer análise de partezinha por partezinha, não. Se eu não entendi a primeira palavra, eu já vou para a segunda para ver se essa segunda me ajuda no contexto da primeira. Eu já vou ler, então, tudo primeiro, antes de ficar fazendo pausa. Eu já vou ler tudo para ver se parece ter lógica. Para depois eu voltar, então, só para uma palavra que eu não entendi. Aqui eu estou explicando cada um dos significados para que vocês conheçam. Mas na hora do concurso, ó, o procedimento é... não entendi essa palavra, vou continuar lendo para terminar a assertiva toda e ver se fez sentido. Se não fez, eu vou voltar para a palavra que eu estava em dúvida e só para ela. Aí você consegue ganhar uma certa cadência. Porque senão você vai ficar, ó, tempão na questão só. E realmente, quando você for olhar, não dá mais nem para marcar o gabarito. Então, na hora do concurso, você tem que ter essa cadência. Eu não entendi uma palavra, eu vou seguir, vou ler o resto da assertiva para ver se ela faz sentido. Se ela não fizer sentido, eu vou voltar só para aquela palavra que eu não entendi. Aqui eu estou fazendo mais devagarzinho só para a gente ir conhecendo as palavras que a gente não conhece. Mas você está certíssimo, tá bom? Vamos lá. No poema, a predominância... Devagarzinho, tá? No poema, a predominância de uma figura de linguagem denominada oxímoro. Essa questão foi safada, eu confesso. Eita, questãozinha safada. Vamos lá. Oxímoro, minha gente, anota aí esse nome feio, tá aí na segunda assertiva. Oxímoro é um segundo nome para uma figura de linguagem que a gente conhece como paradoxo. Porque quando a gente vai aprender lá no ensino fundamental, isso é conteúdo lá do 8º ano do ensino fundamental. Quando a gente vai aprender as figuras de linguagem, a professora ensina para a gente, né? São 30 questões que parecem 60, né? Por ter que analisar tudo, Mayara, realmente. Anota aí, minha gente. Quando vai estudar figura de linguagem, quais são as figuras de linguagem? Lá no 8º ano. Faz quantos anos, hein, minha gente, que vocês passaram pelo 8º ano? Pelo 7º, pelo 8º. Faz quantos anos? É bom nem dizer, né? Há quanto tempo a gente saiu do 8º ano? É bom nem lembrar. Mas quando vai estudar 8º ano, a professora vai lá dar várias figuras, tem pouquinho tempo, né, Mayara? Tem várias figuras de linguagem. Comparação, metáfora, metonímia, catacrese, hipérbole. Inclusive, se vocês não lembrarem de alguma que eu estou dizendo aqui, rapidinho, pergunta, professor, qual é essa? Que aí eu respondo aqui rapidinho, tá? Ó, comparação, metáfora, metonímia,
catacrese, personificação, paradoxo, antítese, pleonasmo. Ó, quanta coisa a gente estuda no 7º e no 8º ano de figura de linguagem. Comparação, metonímia, metáfora, catacrese, personificação, antítese, pleonasmo. A gente fica passando por um monte de figuras quando a gente está no 7º e no 8º ano e às vezes a gente esquece, realmente. Essa palavra oxímoro é a mesma figura que também é chamada de... Acabei de dizer o nome dela, esqueci. Repara o TDAH comendo meu juízo. Paradoxo. Paradoxo, obrigado, Fábio. Acabei de falar e esqueci, olha. Oxímoro é a mesma coisa de paradoxo. O que é o paradoxo, minha gente? São duas ideias. Oxímoro e paradoxo é a mesma coisa, só muda o nome. É igual personificação, que também é chamada de prosopopeia. Tá? Mas só são nomes que eram mais antigos das figuras de linguagem, que significam a mesma coisa. A gente usa essa palavra paradoxo no dia a dia, às vezes. São duas ideias contrárias que são absurdas, mas que num texto de um poema, quando o cara está confuso, ou ele quer dizer que está passando por vários sentimentos confusos, ele cria um oxímoro, ele cria um paradoxo. E o que é isso, professor? É você colocar na mesma frase, no mesmo contexto, duas ideias que você não consegue ver em outro lugar se encaixando, mas no poema se encaixou porque o cara estava confuso. Tem um poema clássico que a gente estuda no ensino médio, que diz assim, né? O amor é fogo, é um fogo que arde de tão grande que não se vê. Aí é isso que nós chamamos aí de paradoxo. Como é que o amor é um fogo que está ardendo de tão alto, ele arde, aquela chama alta, e você não vê? Você tem aqui um oxímoro, você tem aqui um paradoxo. Aí o poema continua, não sei se vocês lembram desse poema de Camões, né? É uma ferida que arde e não se vê, e não se dói, você não sente a dor. Peraí, como é que dói e não se sente? Dói e não se sente. E se tá doendo, você tem que sentir. Ah, boa, Diene, Também é um fechou. tema de uma música de Renato Russo. Qual é, mulher? É um contentamento descontente. Eita, pra ela, como canta. Fechou. Aí, se Eu sou ele a disse... sósia da Marília Mendonça. Ai, a Valmirene é ótima, minha gente. Aí, o que é que essa 2 disse? Que no texto teve uma predominância de uma figura denominada oxímoro. Aí, acho que Diene já disse aqui, já disse pra gente em um lugar que tem. Olha no começo do texto que ele disse que é fundo sem fundo. Peraí, amiguinho, decida. Ou você é fundo, ou você é o sem fundo. Mas os dois ao mesmo tempo, tem aí um oxímoro, tem aí um paradoxo. Deu para entender a ideia, minha gente? E tem outro lugar que tem um paradoxo aqui também. Quando ele diz que, deixa eu ver aqui. Tem uma partezinha, minha gente, que tem um paradoxo aqui. Deixa eu voltar para o texto aqui para eu achar, tá? Quando ele diz que uma parte dele é multidão, a outra é estranheza, peraí, amiguinho, se decida se você é multidão ou se você é solidão, estranheza. Não dá para você ser multidão ao mesmo tempo e ser solidão ao mesmo tempo. Tem um oxímoro aí, tem um paradoxo. Aí a pergunta é, tem paradoxo ou não, minha gente? Aí, sim ou não? Sim. Tem, né? Fechou. Então, até agora, 2 também é verdadeira. Vamos marcar aqui. Vamos lá. A predileção pelo verbo ser, que se transforma em flexão no verbo sou, ser, atribui uma semântica existencial que é subsumida pelo valor de transitividade da dispersonalização marcada pela metáfora de estranheza. Eu vou ler de novo, minha gente, que até me atrapalhei agora. Vamos lá. A predileção do verbo ser atribui uma semântica existencial. Quando eu digo eu sou, 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 não tem um negócio existencial aí, sim ou não?
Quando eu digo eu sou, eu sou, eu sou, tem uma semântica, professor, que é semântica, sentido. Tem um sentido existencial, e isso é ligado a um valor de transitividade, porque o cara está dizendo que é isso, depois, olha o trânsito, eu sou isso, depois eu sou aquilo, depois eu sou aquilo, que torna ele despersonificado. O que é isso, professor? Tem horas que ele não parece ser nenhuma pessoa. Aí a gente já tem que lembrar de personificação. Ah, professor, não sei não. O que é que significa despersonalização? Ele passeou por tantos lugares dizendo que ele é, que às vezes ele se confundiu e nem era uma pessoa. Olha como ele deixou de ser uma pessoa e foi ser multidão, e foi ser fundo, e foi ser sem fundo. Parece que ele deixou de ser uma pessoa. Aí nós chamamos isso de outra figura aí, né? Ele perdeu, como a Grace disse, a personalidade. Por isso o texto chamou essa perda de personalidade de despersonalização. Ele perdeu, marcada por uma metáfora de estranheza. É estranho ou não é estranho? O homem está dizendo que é fundo, sem fundo, que é multidão, que é estranheza. Verdade ou não é, minha gente? Esse coitado aí está despersonalizado. Coitado, não sabe nem mais se é uma pessoa ou o que ele é. Palavras difíceis, como vocês estão vendo, mas se você for lendo devagarzinho, você consegue chegar lá, tá? Vamos para a próxima. Recorrendo à metáfora eu sou, eu sou, eu sou, que sugere dispersão, queda e aniquilação. Por que, professor, tem queda e aniquilação? Porque uma hora ele é o mundo, ele é tudo, outra hora ele é ninguém, ou aniquilação. Outra hora ele é um fundo sem fundo. O que é aniquilar? É um fim, minha gente. Outra hora ele é multidão, mas outra hora ele é estranheza, ele é delírio. Então esse cara tá aí entre a dispersão, a queda, a aniquilação, coitado é ninguém. Ele é um fundo, ele é estranheza, ele é delírio, coitado, tá aniquilado. O eu lírico projeta uma identificação e uma solidariedade com o mundo, sem, com efeito, encontrar nela, nessas metáforas que ele fez, uma saída existencial. Vocês acham que ele encontrou uma saída para quem ele é? Ele encontrou? Não. E é isso que o texto diz. Sem encontrar, sem, com efeito, encontrar nessas metáforas uma saída existencial. Tanto é que ele não encontrou que o final do texto terminou com o quê? O final do texto terminou com o quê? Com a interrogação, para mostrar que ele não encontrou uma saída para dizer quem ele é ou como ele se sente. Então, esse lírico está aí perdidinho, tá bom? Vamos para a próxima. Então, verdade até agora, né? Vamos para a próxima. O poema chamado Traduzir-se evidencia um discurso poético. É poético, sim ou não? É poético? É um poema? Tem mundo, tem flor, até aqui tem isso, né? De cunho social, está falando sobre a sociedade, sobre uma pessoa da sociedade? Sim, ele mesmo. Investigando de forma acurada a sua subjetividade. Ele está procurando quem ele é, sim ou não? Está investigando ou não, minha gente? Tá, né? Está investigando sua subjetividade. O tom que emana dos versos é soturno. Quem sabe o que é que significa soturno, minha gente? Quem sabe o que é que significa soturno? Prova do cão. O primo do Saturno. Pode ser. Saturno, você acredita que é uma coisa alegre, feliz, pelas cores de Saturno? Sim, pode ser uma qualidade, alguma coisa. Tu assim. acha que ser Saturno é com aquele monte de anel escuro é ser bonito, mulher? Bonito é ser terra, azul, bonito. Saturno, Soturno significa, minha gente, tristonho, triste, que não tem alegria. Esse cara parece que tá alegre, que tá feliz. Esse Ele cara, está numa depressão profunda. ele tá na depressão profunda, tá precisando de um psicanalista para dar 3 tapas na cara dele e dizer: meu filho, você é gente. Você não é fundo sem fundo, você não é escuro, não, maluco. Se oriente, 3 tapas na cara dele. No instante ele deixa de ser. O Wilkley, vamos colocar um escritor. Um escritor. Nós Dá dois. certo não, mulher, quer ser preso de psicologia. Rapaz, nós somos apocalípticos.
E aí, esse apocalipse, tô com um problema. Eu digo, é o quê, menino? Tome 3 tapas na sua cara, vá trabalhar, que a falta disso é trabalhar. Eu sou outro psicólogo, não, Fábio. Eu sou melhor professor, né? Do que psicólogo. Vamos embora para a próxima. E a última. O estilo adotado pelo autor é o de ajustar 2 vocabulários de sentido universal, embora imponentes. Assim, ele, olha como é universal, como é que ele fez essas comparações entre o universal e o contrário. Uma hora ele é mundo, outra hora ele é fundo. Olha como é universal. Uma hora ele é multidão, outra hora também é universal a solidão. Uma hora ele pondera, outra hora ele delira. É como se fosse uma volta universal em torno dos sentidos. Uma hora ele está de um lado e dá a volta para o universo para o outro lado, os opostos. Aí a gente chama isso de sentido universal. Quando você vai de um lado para o outro, dá um giro de 360 nos sentidos. Então, verdadeiro também. Aí eu marco que letra sem medo de ser feliz? Letra A. Letra A, e mais uma questão que tudo é verdadeiro. Eu não estou dizendo que. Depois eu vou pesquisar, só por curiosidade, quem passou nesse cargo de assistente social com essa prova. Que eu vou lhe dizer uma coisa. Eita, a prova do cão. Essa tá difícil, viu, professor? Só Fábio, Deus. essa tá o cão. Pobre dos assistentes sociais, menino. Me deu foi pena, me deu foi dó. Depois eu vou só por curiosidade Ô, entrar professor, no site. Oi, Fábio, pode falar. uma dica para o pessoal para decorar as figuras de linguagem. Tem uma música no YouTube chamada Figuras de Linguagem do Amor. E Ainda não aí vi, eu eu não conheço ainda, Fábio. e aí anotem até aí, pessoal, Figuras de Linguagem do Amor, para vocês decorarem, né? Dá para decorar. O nome da dupla é Vestir e Bular, né? Que é uma alusão a Figuras, de novo, figuras de... Figuras de Linguagem do Amor. Inclusive, dá para trabalhar com os alunos, de boa. E Muito aí é uma bem. forma de decorar as figuras de linguagem. Como é o nome da banda? Vestir e Bular. É uma dupla sertaneja. Bota aí no chat, digita aí, eu depois já procuro o link no intervalo e divide aí com o pessoal depois no chat, vai ajudar bastante para quem tem dificuldade com a maioria das figuras de linguagem. Joga aí no chat para a gente depois, ou o nome, ou você joga o link, porque aí pode ajudar como dicas. Muito obrigado, viu, Fábio? Tu tem o quê, Claudinete? Me conta. Tu tem o quê, Claudinete? Me conta, mulher. Deixa eu ver aqui. Ah, tem dificuldade com figura, né? Realmente, como é um conteúdo que a gente só vê no começo do ensino fundamental e depois a gente não tem tanta frequência de classificar, às vezes acontece bastante da gente ter dificuldade no processo de internalizar as figuras de linguagem. Acho que hoje a gente vai passar por mais algumas, falamos bastante da metáfora agora dessa questão, que é uma das que mais aparecem nos concursos, mas dá para falar sobre algumas outras aqui também, tá? Então, eita, não tá espelhando não com vocês, né, minha gente? Chega. Deixa eu colocar aqui. Ó, aí, Fábio é muito eficiente, mesmo. Já colocou até o link pronto, não precisa nem escrever, é só copiar o link, salvar em algum lugar e já vai ou dar uma ouvidinha na música para aprender as figuras de linguagem depois. E tá pro Fábio, até o link ele colocou. Normal, Claudete, a gente tá aqui para acabar com essa dificuldade. Ela vai se embora na marra. Ela vai se embora na marra, querendo ou não. Vamos embora. Então, letra A, tudo verdadeiro, tá bom? Para mais uma questão com o danado do texto traduzir-se. Vamos analisar agora as assertivas abaixo, considerando o poema traduzir-se. Número 1, vamos lá com calma. Agora é para somar, tá a provinha da gota. Agora não é nem para dizer se é verdadeiro ou falso, é para somar os números. Repara, minha gente. Repara para a prova. Vamos lá. Número 1, a reiteração, ou seja, a repetição presente até o sexto verso no uso das expressões. Uma parte de mim é isso, outra parte é isso, uma parte de mim é isso, outra parte é aquilo. Dá ao poema um tom melódico quase como um refrão. Aí a gente não precisa conhecer muito literatura para responder essa.
Quando a gente faz... qual é a música que fica chiclete na nossa cabeça, minha gente? É aquela música que repete muitas vezes o começo de uma frase. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Aí a cantora começa, eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Aí depois ela começa, eu te Vixe, como avisei, ele meu bem, canta. eu te avisei. Ó, pra dar um tom melódico, pra ficar com harmonia, ficar com uma métrica, chama isso de métrica na música, né? Não que eu entenda de música que vocês viram agora cantando e é um horror, né? Mas, para uma música se tornar chiclete, seja de quem for o cantor, seja quem for o artista, tem que haver uma melodia. E não existe maneira melhor de colocar melodia em uma música ou num poema do que você repetir as mesmas palavras. É por isso que, minha gente, mentira que eu passei esse mico de cantar agora para vocês. O que é que o professor não faz pela aprendizagem dos alunos, viu, minha gente? O que é que o professor não faz pela aprendizagem dos alunos? Tô arrasado que deu de cantor, minha gente, para vocês. E vocês estão rindo, dando gargalhada de quê ainda que eu não entendi? Eu estou tentando entender por que vocês estão rindo. Eu arraso cantando, Claudio Neto. É inveja, professor, porque elas não sabem cantar. Será, minha gente? Será? Olha, minha gente, deixa eu te contar. É isso. Quando você quer num poema ou numa música trazer um tom melódico, vem de melodia. O primeiro recurso e melhor recurso para essa melodia é você ficar repetindo a mesma palavra. Por isso que tem música que quando a gente ouve, não sai da nossa cabeça. Porque a melodia, né, dela foi construída com base em repetição. E esse texto que nós lemos tem muito disso. Uma parte de mim é isso, uma parte é outra. Uma parte de mim é isso, outra parte é isso. Uma parte é isso, outra parte é aquilo. Então você tem aí uma melodia, tá bem verdade, o número 1. Já posso contar com ele para colocar. E dá quase um A de refrão nesse tom melódico, dá quase um A aí de refrão, tá bom? Número 2, então é verdade, né? Número 1, deixa eu marcar aqui tudo. Número 2. Enquanto que uma parte vem identificada pelo termo todo mundo e multidão e recebe em atributo os verbos pesa e pondera, indicando ser esta a parte racional, a outra parte é ninguém, fundo sem fundo, estranheza e solidão. Só tem como eu fazer isso voltando para o texto. Isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V que ele fez, ó. Vou voltar para o texto para você ver. Ele está falando disso aqui, ó. Ó, tá falando disso aqui, ó. Concentra comigo. Vou ler para você o que está dizendo lá, tá? Número 2. Enquanto que uma parte de mim vem identificada por todo mundo, e aqui uma parte de mim é multidão, e recebe o atributo, os verbos pesa e pondera, isso indica uma racionalidade. Aí a outra parte vai para a bagaceira, que é dizer que ele é ninguém. Aí na outra parte começa a dizer que ele é fundo sem fundo. Outra parte começa a dizer que ele é estranheza. Outra parte começa a dizer que ele é solidão. Verdade ou não? Não parece que uma parte é mais racional e a outra, o cara vai para uma vibe mais surtada? Vocês concordam comigo ou não? Verdade, né? O começo está até tudo bem. Aí Fábio disse, ele tem gente que não gosta de gramática, né? Muito mais análise sintática morfológica. Mas também tem que saber tudo um pouco. Pois é, Fábio, eu também não sou muito fã da literatura, não. Para mim, a gramática, eu sou muito da objetividade. Né? Então, a gramática, para mim, acaba sendo muito mais fácil. Tá mudo, professor. Foi a Gisele que, sem querer, tirou meu áudio, eu acho. Acho que foi sem querer, não foi, Gisele? Então, o que eu estava dizendo? Tem vai muito da identidade que você tem criativa, né? Eu sou muito mais racional e objetivo. Eu gosto de analisar as coisas mais objetivas, não só na língua portuguesa. Mas tem gente que tem uma ligação com
Tem gente que tem uma ligação maior com a subjetividade. É a galera que gosta mais de música, é a galera que gosta mais de teatro, de cinema, e consegue perceber mais fácil assim, essas belezas da leitura do universo. Eu gosto de ler, mas essas análises também não são uma coisa que, como eu amo. Mas paciência, né? Vamos embora. Então, esse cara, uma parte é racional e a outra parte é meio, assim, bugado. A estrofe final, eu vou voltar lá para você ver a estrofe final, tá? E eu vou lendo para você. Que é essa daqui, a estrofe final, tá? Aqui, ó. O que é que ele vai dizer aqui para a gente saber se é verdadeiro ou falso? Vamos lá, eu vou ler para você. Olha aí para a estrofe, tá? Enquanto eu vou lendo. A estrofe final apresenta a proposta do poeta, que é a síntese da existência humana. Em outras palavras, Courlat pretende, ainda que apenas no universo poético, traduzir uma parte na outra parte, até que sejam só uma. Qual é a só uma? Ele resume tudo ao quê? Todas as comparações que ele fez, ele pergunta e resume uma coisa só. Será o quê? Arte. Arte. Então ele tentou resumir tudo a uma coisa só, que foi o quê? A arte. Então eu vou dizer que é verdadeiro ou falso isso? Olha o que ele disse aqui para mim na alternativa, ó. A estrofe final apresenta a proposta do poeta, que é sintetizar a existência humana. Em outras palavras, Courlat pretende, ainda que apenas no universo poético, traduzir uma parte na outra até que sejam uma. Qual era a coisa que ele queria que tudo fosse? Ele queria que tudo fosse arte. Verdadeiríssimo. Fechou. Vamos lá. O título aponta. Qual é o título, professor? O título do poema, quem lembra? Traduzir-se. O título do poema, devagar, o título aponta a tentativa do eu lírico de tentar traduzir ou explicar e entender suas próprias contradições. Tem contradição? Ele tem contradição na vida dele? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Então o cara está tentando o quê? Se traduzir e entender nele, explicar suas próprias contradições. Isso é verdadeiro ou falso? O coração de Jesus é verdadeiro. Logo eu tenho aí verdadeiro 1, verdadeiro 2, verdadeiro 4, verdadeiro 8 e mais uma questão de tudo é verdadeiro. Eu não digo, minha gente, que ninguém passou nesse concurso. Eu não digo que ninguém passou nesse concurso. Então vai ficar aí com a letra B. E a última questão desse texto horroroso. O texto é até bonzinho, né, minha gente? Não é difícil não entender o texto. O problema foram as questões mesmo. O problema foi assim, E essa alternativa B15 a 14? qual? As alternativas não é para somar? Sim. É ainda mais difícil esse tipo de questão. Porque se você errar um número, se você não souber uma, você não consegue chegar na contagem da alternativa. Esse tipo de questão é horrível. E como a Grace disse, é a nova moda das bancas, né? Essa eu ia me ferrar todinha nessa. É como se ele fizesse, é como se ele fizesse 4 questões em uma só, porque se você errar uma, não tiver certeza de uma, você não tem como chegar à soma correta. É horrível. Por isso que eu acho que esse concurso teve muita concorrência, por isso que a prova foi tão difícil. Luciane, fala que eu te escuto. Professor, mas eu também não entendi. Esse 15 aí é o quê? Somou o quê? Foi as linhas, foi? O que foi isso? Foi, olha o que ele pediu. Não, olha o que ele pediu no enunciado, ó. Ele disse o seguinte, ó, aqui em cima, ó. Analise as assertivas abaixo. Aí ele disse, aqui, ó, no enunciado, a alternativa que corresponde à soma do que é correto é. Aí ele quer que você some o que é correto. Se essa aqui for verdade, você vai somar 1. Se essa aqui for verdade, você vai somar mais 2. Se essa aqui for verdade, você vai somar mais 4. Se essa aqui for verdade, você vai somar mais 8. Nesse caso, como todas são verdades, você vai somar 1, mais 2, mais 4, mais 8. Se tivesse uma que fosse mentira, você ia diminuir aqui o número da soma. Tem algumas bancas que estão inventando agora essa arte. É matemática. Tá botando matemática. Tá certinho para mim uma dessa agora. Tá certinho, né, Valmirene? É o que estava acontecendo. Quando é que a banca faz isso, pessoal? Quando ela quer dificultar. Geralmente isso acontece
Maiara, Carleandra até ajudou aqui no processo de soma, né? Geralmente isso acontece bastante quando a banca precisa, tem muito inscrito para o concurso. Então a banca tem que dificultar até isso para que algumas pessoas tenham dificuldade. Por quê? Digamos que eu não tenho certeza da número 1. Digamos que eu não tenho certeza da 1. Se eu não tiver certeza, eu vou ter que chutar a questão toda. Mesmo que eu saiba que a 2, a 4 e a 8 são verdadeiras, se eu não souber se a 1 eu erro a questão toda, porque eu poderia marcar 14 se eu não tivesse certeza da 1. Vocês estão entendendo, minha gente? Entendi. Se eu não tiver certeza de uma, eu já vou ficar em dúvida entre duas alternativas. Esse exemplo daqui. Se eu não souber, por exemplo, a 1, eu me lasco. Porque se eu ficar em dúvida da 1, eu poderia marcar 14, mesmo que eu tenha certeza da 2, da 4 e da 8. Só a única banca que faz isso é a que precisa dificultar. Aí, se tivesse as alternativas, facilitaria, porque eliminando. Mas como não tem, difícil. Deixa aí você meio que maluco. Mas, paciência, né? Marcelo meteu Sócrates agora. Foi Sócrates, né? Foi Sócrates, só sei que nada sei. Deixa de drama, minha gente. Tem que internalizar que sabe, mesmo que não saiba. Acabou o texto, viu? Aquele texto. Mentira, que ele não acabou ainda. Que inferno, tem mais um, Ainda tem mais um do Traduzir-se. Eu pensei que era a última, mas botaram 4 questões do mesmo texto. Vamos lá. Analise as proposições abaixo, considerando o texto. Nos versos, uma parte de mim é todo mundo, o predicado é nominal. Vai ter que pegar o caderninho para lembrar os tipos de predicado. Agora é gramática. Saímos aí, graças a Deus, das figuras de linguagem. Agora vem gramática, tá bom? Prepara o caderno. Quantos tipos de predicados nós temos na língua portuguesa? Quantos tipos? 3. Para quem esqueceu o que é predicado, é tudo que sobra depois que eu tiro o sujeito. Então eu digo, Wilkley ama bolo. O Wilkley é o sujeito, ama bolo, que é o que sobrou, é o predicado. De novo, o predicado é tudo que sobra depois que eu tiro o sujeito. Se eu quiser uma análise mais da gramática, Bechara vai dizer, que é um dos maiores gramáticos do país, ele vai dizer que predicado é aquilo que se diz a respeito do sujeito. Então, você pode anotar aí, predicado é tudo que sobra depois que eu tiro o sujeito, tá bom? Ou é aquilo que eu digo sobre o sujeito. Tudo isso é predicado, tá bom? A Maiara relembrou quais são os 3 tipos. Nós temos 3 tipos de predicados. Os que são nominais, os que são verbais e os que são verbo-nominais. Tá bom? Qual é o predicado que é nominal? É aquele que geralmente vem só com o verbo de ligação. É o verbo verbo ser. Que nesse predicado não tem um verbo de ação. Por isso eu não posso chamar esse predicado de verbal. Porque para ser um predicado verbal, tem que ter um verbo de ação. De novo. Para ser um predicado verbal, o próprio nome está dizendo, pelo amor de Deus, tem que ter um verbo de ação. Quando eu digo amei, eu amei você, eu trabalhei hoje, eu fiz isso. Ô Marley, tá atrapalhando a aula do papai. Oxe! Chegue. Desculpa, minha gente, Marley tá atacado. Então, quando eu digo um verbo de ação, eu tenho aí um predicado que é verbal, porque tem um verbo ali forte, que traduz uma ideia de realmente de verbo. Tem predicados que só são nominais. Geralmente, esses predicados que só são nominais, aparece muito o verbo ser, o verbo é, tá bom? Fechou aqui, minha gente, a ideia? Quando eu digo assim... Oi, pode falar, Luciene. Quando for predicado nominal, aí eu posso tirar o sujeito, aí olho para o verbo. Se for um verbo de ligação, aí vai ser predicado nominal. Se for um verbo de ação, vai ser verbal. Perfeito.
Depois que eu tirar o sujeito, toda oração vai ter predicado. A gente já sabe que é oração, porque tem verbo. Tudo que tiver verbo já é um predicado. Fechou a ideia? Sim, aí no caso eu olho, aí tipo, tiro o sujeito, aí olho o verbo. Se for de ligação, vai ser nominal. Se Isso. for de ação, verbal. Fechou. Aí você digo assim, o Wilkley era lindo. Era é de ação? Não é. Então esse predicado vai ser nominal. Agora, quando eu digo assim, o Wilkley deu aula, eu tenho um predicado verbal, porque tem uma ação de um verbo sendo realizada ali. E o predicado verbo nominal, o próprio nome já diz. Você vai ter um verbo e você vai ter um nome importante. Uma característica dentro do predicado. Então, além de um verbo, que vai ser núcleo desse predicado, você vai ter uma característica de um nome forte, que geralmente é uma característica. Deixa eu dar um exemplo para você anotar. O verbo nominal é mais dificinho, mas vamos lá para quem está anotando. O predicado nominal é onde o núcleo do predicado vai ser um verbo, de novo, o predicado nominal, o núcleo vai ser um verbo de ligação. E depois vai ter uma característica, ele vai ser um predicado nominal. O Wilkley é lindo, o Wilkley é incrível, o Wilkley é maravilhoso. Quem é o núcleo? Quem é a parte mais importante? É o maravilhoso. Qual é a mensagem mais forte? O Wilkley é lindo. Qual é a mensagem mais forte? É o lindo. O Wilkley é fantástico. Qual é a mensagem mais forte? É o fantástico. Então, no predicado nominal, é sempre a característica que prevalece. Fechou o lance, Luciene? Sim, aí é um verbo de ligação e uma característica, né? Isso, fechou, fechou. Fábio deu até um exemplo aqui muito legal, né? Só que aí, no verbal, você vai ter, não vai ter a característica do lado do verbo, mas você vai ter um verbo com ação muito forte. Qual verbo, Marcelo? Digita aí para eu saber qual é o verbo que você está perguntando. Eu falei alguns já aqui. E no predicado verbo... Era o verbo do predicado, o verbo nominal. Ah, boa. Aí no terceiro tipo, que é o verbo nominal, que é os dois ao mesmo tempo, você vai ter um verbo de ação, que vai ser muito importante para aquele predicado, mas dentro daquele predicado você também vai ter uma característica muito importante para o sentido. Aí você diz que ele é as duas coisas ao mesmo tempo, porque ele tem um verbo de ação e porque ele tem uma característica de alguém muito importante ali dentro. O Fábio deu um exemplo de como isso acontece. Quando eu digo Suzana chegou cansada, eu tiro Suzana, que é o sujeito, e sobra chegou. Chegou não é uma coisa importante, não é uma ação? É. Mas a palavra cansada não é uma característica que também é importante? É. Então a gente vai dizer que nesse predicado a gente tem dois núcleos. Um que é o verbo chegar e outro núcleo importante que é a palavra cansado. Então você vai ter um verbo de ação e uma característica nesse predicado e vai chamar ele de predicado verbo nominal, porque teve os dois, um verbo de ação e uma característica, tá bom? Para quem quiser outro exemplo do verbo nominal, você pode anotar. Você pode anotar assim. Deixa eu pensar aqui. Eu digo assim: meu filho nasceu feliz. Meu filho nasceu feliz. Aí quando eu tiro meu filho, sobra nasceu feliz. Tem verbo de ação aí? Tem, nascer. E tem uma característica dentro desse predicado também? Tem, feliz. Então, você tem aí, dentro desse predicado, um verbo de ação característica, ele vai ser verbo nominal. Há dúvidas, minha gente, até aqui, entre os três? Se precisar de mais exemplos, sala que eu vou dizendo mais exemplos. Tá tranquilo? Então, vou seguir, tá? Aí a questão, que já fechou aqui, já sumiu de novo essa meleca, deixa eu abrir aqui. A questão está perguntando, lhe deu uma frase e quer que você diga qual é o tipo de predicado. Deixa eu abrir aqui de novo para a gente. Chega, meu Deus, que negócio chato, viu, meu filho? A questão está dizendo o seguinte para a gente. Número 4. Cadê o número 4? Aqui. Versus uma parte de mim é todo mundo. O predicado é nominal, verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? Tem o verbo de ligação? Tem. Então, o predicado é de que tipo?
Nominal. Nominal, fechou. Então, número 1, deixa eu destacar aqui de verdezinho. Número 1 tá falando verdade para mim, ó. Fechou. Chega, meu Deus, que marquei até a 2. Deixa eu marcar só o número 1. Aqui. Na última estrofe, a expressão entre travessões exerce a função de complemento nominal. Agora veio para a sintaxe, tá? Ó. Ele está dizendo que o que está dentro da travessão, na última estrofe, é a expressão entre travessão exerce a função sintática de complemento nominal. Aí eu vou fazer o que com a minha caneta na hora do concurso? Vou marcar com a canetinha um traço do que está dentro. Deixa eu ver, meu Deus, queria marcar de vermelho se ele deixar. Peraí, viu, minha gente? Eu vou pegar minha caneta e vou fazer isso aqui, ó. Ele está perguntando que está dentro da travessão. Para a gente relembrar, vou tirar aqui da tela rapidinho, que é um complemento nominal. A gente já discutiu isso faz meses que a gente falou do complemento nominal. Mas eu vou agora relembrar para quem não pegou todas as aulas desde o começo. Olha o nome, minha gente. Na hora do concurso, vamos dizer que você não sabe o que é um complemento nominal, que você esqueceu. Mas você vai ler o nome. E, olha o nome, pelo amor de Deus, chega, fica me tremendo quando a pessoa erra uma questão dessa. Eu chego, olha. Me treme. Olha o nome. Complemento nominal. Ele diz que aquilo está completando o nome. Concordam, sim ou não? Sim. Olha o nome. Complemento nominal. E o que é um complemento nominal? É uma palavra que nasceu para completar um nome. E você só pode completar aquilo que está vazio. Olha para mim. Na hora do concurso, esqueceu que é complemento nominal? Pensa no sentido complemento nominal. Aquilo está sendo chamado de complemento nominal porque está completando uma coisa que veio, um nomezinho que veio antes dele. Quer um exemplo de complemento nominal? Quando eu digo assim, do nada eu chego para uma pessoa e digo assim, olha, eu tenho medo e vou embora. Mas daqui a pouco eu digo porque não é um complemento nominal aí, viu, Marcelo? Chego já aí. Boa, foi muito boa isso aí, viu, Marcelo, que você colocou? Eu chego no lugar e digo assim, eu tenho medo e vou embora. O que é que fica faltando? O que é que fica faltando para você entender o que eu quis dizer? Do nada, a gente não estava nem conversando. Eu cheguei na sua casa, bati na você, eu tenho medo. Tá faltando o quê, minha gente? A Mayara já colocou aqui no chat. Quem tem medo tem que ter medo de alguma coisa. Então eu não poderia deixar esse só até o medo. Se não teve conversa, não teve contexto, eu preciso de um complemento nominal para completar o nome medo. Por isso que eu colocar depois de medo, eu chamo de complemento nominal. Porque o medo, para existir, tem que ser de alguma coisa e ele tem que estar lá. Fechou? Aí o Fábio até colocou aqui uma observação extra para a gente, né? Sua função é acrescentar informações ao substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio que precisa de sentido ampliado. Então, tem palavras, substantivos, abstratos principalmente, adjetivos ou advérbios, que às vezes eles precisam de complemento. Senão, não faz sentido. Aí o Marcelo colocou um exemplo, é muito difícil, sabe, Marcelo, perceber a diferença, que é uma pegadinha que o concurso faz. Você vai pegar agora e não vai mais esquecer. Quando eu digo que eu gosto de doce de leite, não é um complemento nominal, o de leite. Tu acredita? Ele vai ser aí um adjunto adnominal. Quem gosta, gosta de algo. Aí o de doce de leite vai ser um objeto, né? O Fábio até complementou aí. Quando eu digo eu gosto de doce de leite, quem gosta, gosta de algo. Gosta de quê? De doce de leite. Esse de doce de leite todo está completando o gosto. A gente chama isso de objeto. De novo, para quem não pegou. Olha aí para mim. Eu gosto de doce de leite. Quem gosta, gosta de algo. Aí o de doce de leite a gente vai chamar de objeto do verbo, porque ele não está completando o nome. De doce de leite está completando o verbo. Quem gosta, gosta de algo. A gente chama de objeto indireto. Fechou. Só que dentro desse objeto direto, dentro dele, que é o doce de leite, já disse que tudo é objeto indireto. Só que dentro desse objeto indireto, eu tive outra conexão. Eu disse doce de leite. E esse de leite não está completando a palavra doce. Ele está me dizendo
apenas o tipo de doce. Porque eu poderia dizer só, eu gosto de doce. E já teria sentido. Então, esse de leite, ele não está aí para completar o doce, mas ele está aí só para dizer o tipo de doce que eu gosto, porque a mensagem já estava completa. Não sei se ficou claro, Marcelo, eu vou explicar de novo, porque é bem difícil, é bem sutil essa diferença. Quando eu digo eu tenho medo de escuro, eu tenho complemento nominal, porque eu não posso dizer só eu tenho medo, mas eu posso só dizer eu gosto de doce. É claro que se eu tiro de leite, eu não vou saber o tipo, mas quando eu tiro, o resto da frase ainda faz sentido. E essa é a diferença do que a gente chama de complemento nominal e adjunto adnominal. Então, qual é a diferença, professor? Se eu quiser anotar aqui. Olha o nome, se eu não precisar decorar, tá? Para na hora da prova eu pensar pelo nome. O que é complemento completa a ideia que estava incompleta, porque ele é chamado de complemento. O que completa só pode completar o que estava vazio. Tenta marcar essa palavra. Só completa uma coisa que não estava cheia. Então, quando é só um instantinho, viu, Luciene? Aí, quando eu digo que eu tenho medo de escuro, ou tenho medo de aranha, tenho medo de escorpião, eu não posso tirar esse de escuro de escorpião e de aranha. Porque se eu tiro ele, o eu tenho medo não existe. O medo não existe se não for de algo. Ele precisa estar ali para a ideia do próprio medo existir. Agora, quando eu digo que eu gosto de doce, eu poderia chegar aqui e dizer só eu gosto de doce. E por mais que eu não saiba que seja de leite, você tem uma ideia daquilo que eu gosto. É aí que reside a diferença do que a gente chama de complemento e adjunto. Aí o de leite a gente vai chamar na sintaxe de adjunto ao nome. Adjunto só veio junto, mas ele não completa, ele diz o tipo. Aí é um adjunto adnominal, porque ele está dizendo o tipo de coisa. Pegou a ideia? Fechou? Diga lá, Fábio. É só para completar, professor. Até porque o adjunto é um complemento, é um acessório, né? É um termo acessório da oração. E o termo acessório, ele não é obrigatório, né? Vamos dizer assim, ele entra apenas para enfeitar mais a frase, né? Fechou. É diferente do complemento, né? Que é integrante. A partir do momento que eu boto o integrante, ele gruda lá e ele não pode mais sair. Tenho medo do escuro. Mas se eu quisesse tirar, Marcelo, o de leite, eu poderia tirar. É claro que ia ter um prejuízozinho para o sentido, mas o doce ainda faria sentido sozinho. Faz sentido eu dizer eu gosto de doce. Mesmo que eu não diga de quê. Mas não faz sentido eu dizer só eu gosto de medo. Eu vou precisar dizer do que é. Aí essa diferença sutil, a gente chama, como o Fábio disse, de acessório. Um entrou ali para dar uma enfeitada a mais, para completar mais um pouquinho a ideia de doce. Chega, meu Deus, para descarregar. Um entrou ali só para completar mais um pouquinho a ideia de doce, mas já estava completo. Ele só foi agora dizer o tipo. E no de medo, não. De medo você tem que colocar do que é. Por isso que a gente chama de complemento. O outro a gente chama de adjunto. Diga lá, Luciene. Vocês já falaram o que eu queria saber. Mas era o quê, mulher? Repita aí, porque pode ser que ajude a gente. Não era sobre essa palavra, doce de leite. Ao leite, tipo, poderia estar especificando o tipo de doce. Isso. Se só está especificando, a gente chama de adjunto. E como é que eu faço o teste, professor, para saber se é adjunto ou se é complemento? O teste é simples. Eu retiro a palavrinha, que eu quero saber se é adjunto ou é complemento, e vejo se o que sobrou pode ser dito como completo, o que sobrou. É a mesma coisa, tipo, de usar um exemplo. O Euclides é professor. Aí não está dizendo o tipo de professor, mas se completar de português, seria a mesma coisa? Eita, que perfeito. Aí seria complemento ou adjunto, Luciene? Aí se tirasse de português, aí seria o nominal. Não, a prova vai perguntar a você o de português, se ele é complemento ou é adjunto. Você vai dizer o quê? Ah, entendi. Não, mas estou perguntando a você, gata. Sim. Se a prova disser assim, o Wilco é professor de português, aí a prova marca para você o de português e pergunta a você o que é o de português. Você vai ter que o de português é adjunto ou complemento? Complemento, só se for só para o professor. Agora, se completar com professor de português, aí vai ser adjunto.
O de português é adjunto. Por quê? Adjunto Porque se nominal. eu tirar o de português, o Igor continua sendo professor. E o sentido já está completo. Então, se eu vou dizer o tipo de professor que ele é, a disciplina que ele leciona, essa informação é extra, essa informação é acessório. Ela veio junto do professor, não para completar o professor, porque o professor é professor. Só que aí o de português é só para dar essa ideia de complementar. Ah, minha garganta da semana passada para cá tá babado, né? Deixa eu ver aqui, então, o que é que a pergunta... Vamos voltar para a pergunta, né? Pergunta 4. Aí ele disse, na última estrofe, o que está marcadinho aqui exerce a função de adjunto. Tem como isso tudo ser adjunto de alguma coisa? Se eu separei com travessão? Sim ou não, minha gente? Não. O complemento, porque se completa, ele tem que estar o quê? Olha o nome. Se completa, ele tem que estar juntinho. Se é adjunto, ele tem que estar o quê? Juntinho. Você disse que seu marido lhe completa, que a sua esposa lhe completa. Tem como ele se completar separado? Então, se eu separei com a travessão, não tem mais como ser adjunto, porque nem está junto, nem tem como ser complemento, porque também o complemento precisa estar um do lado do outro. Deu para entender a lógica, minha gente? Essa questão é muito mais de lógica do que necessariamente de você decorar o que é cada coisa. Ah, professor, e o que é aquela parte que está entre travessão? Quem lembra para que serve uma travessão? Explicação. Para uma explicação, muito bem, já falamos sobre isso. Então, aquilo é a travessão está ali para uma explicação, não para um complemento. Explicação não completa, explica. Uma coisa é explicar, outra coisa é completar. Fechou a ideia, minha gente? Dúvidas? Então, a número 2 é o quê? Muito da falsa. Porque para ser complemento nominal tem que estar colado no negócio. Não pode ter travessão para separar complemento, senão não é mais complemento. Número 3. Na quarta estrofe, a expressão outra parte exerce a função sintática de sujeito simples. Vamos ver? Na quarta estrofe. 1, 2, 3, 4. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Quem se espanta? Outra parte se espanta. Quem se espanta? Uma Outra parte. Outra parte. Outra parte é um sujeito simples, porque tem apenas um núcleo, não é outra parte e você, que tem 2 núcleos. Outra parte e outra coisa, aí teria 2 núcleos. Como outra parte é uma coisa só, tem um núcleo só, a gente vai dizer que você tem aí um sujeito simples, que é exatamente o que a questão disse, que o outra parte exerce a função de sujeito simples. Temos aí verdadeira A1 e A3, logo nós marcamos a letra D, sem medo de sermos felizes. Aí, minha gente, são 8h40, nós vamos parar um pouquinho para o intervalo e retornamos às 9 horas. Pode ser? O professor vai tomar água aqui para hidratar a gargantinha dele e eu volto daqui a pouco.